Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Tenhamos um dia de alegria, mas de intensa harmonia espiritual. Hoje nós vamos convidar a todos a refletir conosco na mensagem do Evangelho, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abundam, ao passo que ela deu do que lhe falta. Mas deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. São Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, e São Lucas 21, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É, sem dúvida, louvável a intenção, e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Essa segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam seus próprios olhos, mas que lhes depararia no fundo de seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso sacrifício que mais agrada ao Senhor? Infelizmente, a maioria vive a sonhar, com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás das quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vêm a serem punidos pelas decepções. Nós vamos convidar a todos a levarmos o nosso pensamento até Jesus, buscando na figura excelsa do Mestre toda essa grandeza que envolve os nossos corações. Jesus, sustente os nossos propósitos no bem, ajude-nos a aprender a desprender de tudo aquilo que é material, para que possamos amealhar os recursos valiosos do Espírito. Dai-nos força e coragem, Jesus, que a sua luz, o seu amor guie os nossos passos. E assim, Jesus, rogamos mais uma vez em favor de todos os nossos familiares, aqueles amigos, irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, nas casas de recuperação, nos seus lares, que todos recebam as nossas vibrações, que a bondade excelsa de nosso Mestre
o sustente, o ampare, hoje e sempre, que assim seja. Amigos queridos, nós bem sabemos que esta lição do Evangelho é uma das lições que nos toca profundamente o coração, por tratar de situações que nós reconhecemos serem da grandeza do Espírito e não a grandeza do homem. É quando os nossos sentimentos se encontram na culminância do amor, do bem, de tudo aquilo que nós temos aprendido dentro da caridade. A obra da viúva é uma descrição que Jesus traz para nós, que eles estavam sentados na praça e vendo diante do gasofilácio e vendo as pessoas ali colocarem, depositarem as suas moedas. No entanto, nós sabemos que o gasofilácio é como se fosse uma bacia grande de cobre, e tudo que cai nela faz muito barulho. E então, aqueles que passavam, eles depositavam e fazia aquele barulho que todos viam que eles estavam dando em abundância. E ela chegou e deu 2 moedas, que hoje seria correspondente a 10 centavos cada um. Então, nós podíamos perguntar, mas que coragem a dela, né, de dar essas moedas? Não é a coragem, é o que ela podia dar. E muitas vezes nós deploramos a situação que o outro faz sem saber quais são os recursos que ela tem. Porque o amor, gente, ele nos ensina a fazer esse desprendimento. E o amor é a luz divina. E o que é a caridade? A caridade é a benemerência humana. Então, tudo que nos ilumina revela para nós alguma coisa. O amor é uma claridade que revela a bondade de Deus e as oportunidades que Ele tem nos concedido para que também a gente aprenda. A bondade, ela socorre todos aqueles que necessitam. E essa viúva, ela sentiu isso no seu coração quando ela viu que ela poderia contribuir de alguma forma com aquilo que ela tinha. E nós também temos que ressaltar nessa lição do Evangelho é que ela era uma viúva. E a viúva, ela não tinha um olhar bem-vindo no meio das pessoas, na lei de Moisés, e ela era considerada uma pessoa que ficava à parte da sociedade. E nós observamos que tudo aquilo que nós damos de nós é porque está sobrando, ou seria um supérfluo. Não sei se pode ser um supérfluo, mas é o desejo que nós temos de fazer uma oferenda, de dar, de doar alguma coisa em nós. Então, nós vamos ver que Jesus, ele nos ensina isso em todo o seu ministério de amor, de trabalho, para que a gente possa nos renovar em esperança, renovar os nossos pensamentos na fé e desenvolver dentro de nós uma compreensão maior do que seja a boa vontade e que seja verdadeiramente a caridade. Nós vemos que a caridade, ela caminha junto com o amor. O amor nutre o pensamento de caridade. E nós, muitas vezes, estamos vivendo displicentemente sobre isso, ainda levantando vários julgamentos. Então, aquela mulher, aquela viúva, ela sentia que ela poderia oferecer alguma coisa que não estava lhe sobrando, mas que talvez ela ficasse um pouco com menos, mas ela sentia feliz de poder contribuir. Trazia no seu coração a bondade. E nós vamos ver que quando nós desejamos ou estimamos alguém, nós muitas vezes estendemos as nossas mãos para oferecer alguma coisa que nos é possível oferecer. E o ponto maior da caridade, o ponto sublimado da caridade,
no caso da obra da viúva, estaria em procurar no seu próprio trabalho, no seu modus operandi de viver, né, o gesto da sua inteligência, os talentos que a pessoa já amealhou para si. Talentos são recursos valiosos que nós vamos adquirindo ao longo de nossas reencarnações. Os recursos que muitas vezes são para nós é, importantes, mas que não nos causa nenhum sacrifício, porque nós já entendemos que o bem não é este sacrifício. O bem, ele remove de nós o desejo de auxiliar, de contribuir. Então, muitos não conhecem e nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo. Nós vimos isso pela própria mediunidade, que quantos se oferece o seu tempo para ajudar e para consagrar aos outros aquilo que é de forma valiosa. Nós temos uma intenção que esteja isenta de qualquer ideia pessoal. Isso que nós vimos na mulher samaritana, no óbolo da viúva. Então, nós vamos ver que, quando nós falamos em óbolo da viúva, estamos lembrando também o óbolo do pobre, que muitas vezes ele se priva para auxiliar o outro, mas isso que ele priva é o que vejo que é mais importante, é o que pesa na balança divina. Muitas vezes o que nós damos não pesa, porque nós damos com a intenção de aparecer ou de que os outros percebam, né? E ela discretamente ela faz esse gesto. E nós sabemos que quantos de nós trabalhamos para amontoar recursos. E a lição é o do desprendimento, né? Como também nós vimos em outras lições o valor da caridade, o samaritano que Jesus nos traz, que nós vimos que ele vence a batalha íntima, porque eles eram considerados diferentes, e ele então ali compartilha, naquele momento de dor com uma pessoa estranha, o seu coração, oferecendo o que ele tinha de melhor, e além de oferecer, ele ampara, ele tira o dinheiro do seu bolso para que o hospedeiro pudesse cuidar. Então, nós vamos ver que muitas vezes, quando nós temos mais recursos financeiros, nós também nos tornamos mais possessivos. E quando não, avarentos, que nós não temos nem coragem de ajudar uma obra, ajudar uma educação de uma criança, ajudar num medicamento. Então, nós vamos ver que não dispomos todos os dias ou todas as horas destes recursos, mas quando nós estamos no trabalho do bem, nós vamos nos sentir sempre ligados ao nosso próximo. E aí é que nós vamos ver a grandeza da dádiva que nós podemos oferecer. É a dádiva do óbolo da viúva. E todos nós, amigos, sem dúvida que nós já podemos oferecer algo de nós. E é importante que a gente reconheça que o bem é a porta sublime, da qual o próprio pensamento de Jesus se manifestou, mostrando para nós todas as suas ações de consolo, de recuperando o espírito, de edificando dentro dele um coração pleno de amor, de respeito, de valor ao próximo. E muitas vezes nós ficamos falando da sementeira de Jesus e não somos capazes de semear. Porque um gesto desse, da obra da viúva, semeia nos nossos corações o exemplo. E nós precisamos entender que todo trabalho nosso também exige devotamento, mas também pede vigilância. Que vigilância é essa? É a vigilância da atenção para que nós não venhamos a cair no interesse ou na intenção de mostrar para o outro o que nós estamos fazendo. E é por isso que Jesus ressalta
que de todos aqueles que deixaram no gasofilácio, a viúva foi a que mais trouxe o seu óbolo, e aquele gesto tocava o coração de Jesus, e ele mostrou que deveria tocar também o coração de seus discípulos. E com a doutrina espírita, nós vamos ver que todos os dias nós somos convidados a ter olhos de ver. E o Espiritismo, ele vai aprimorando o nosso pensamento e ampliando esse templo de luz que nós temos dentro de nós, que é a consciência, em relação ao que seja ao amor, à caridade e muitas vezes também observando o que é o dever. E nós estamos vivendo agora um momento bem delicado, um momento muito sombrio, porque nós vemos quantas pessoas, quantas desonestidades, quantas intenções contrárias ao bem. E todos nós temos uma jornada a caminhar. E que a gente possa sentir que a luz do Evangelho é que vai iluminar os nossos passos. O amor sem caridade é apenas uma teoria. E nós precisamos da caridade, porque a caridade é que me aproxima do outro. Porque caridade sem amor também é aquele sino que tange e que nós não temos nenhuma repercussão dentro de nós. Portanto, nós precisamos unir os nossos pensamentos para que a gente compreenda que toda a nossa generosidade, ou toda a nossa bondade, ou tudo aquilo que temos aprendido, já é algo que nos auxilia, é algo que parte, é uma dádiva que sai de dentro de nós. Então, nós todos devemos estarmos certos que nós, como cristãos, precisamos estarmos atentas para não esquecer da promessa de Jesus. Estarei convosco até o fim dos séculos. Então, para que Ele esteja conosco, não cabe na nossa vida a violência, o desamor, a inquietude, que são estágios do Espírito, mas que nós precisamos compreender que a vitória da paz, ela se faz pelo bem, pelo amor e pela caridade. Nós agradecemos a Jesus nessa manhã, pedindo aos espíritos amigos que nos envolva para transmitir o passe e que na nossa intimidade cada um possa pedir, possa rogar para o equilíbrio da sua saúde, para o bem-estar que nos envolve, rogando a Deus que Ele nos socorra nas nossas horas de aflições, para que a gente não perca a dignidade do bem e do trabalho, do amor, da caridade dentro de nós. Pedimos também a fluidificação das águas e que Jesus, que sabe o que nós tanto necessitamos, que possa nos enviar nesta manhã espíritos amigos que hão de nos sustentar e de nos amparar. Assim, queridos irmãos, deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, pedindo à nossa Mãe Maria Santíssima que nos agasalhe hoje e agora, por todo sempre, que assim seja.